Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, nosso encontro semanal com o nosso economista-chefe José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise? Quero agradecer o Armando Castelar, que é o nosso convidado de hoje. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos fazer uma conversa aqui interessante. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um prazer estar do outro lado da tela aqui, não assistindo agora, mas falando. Castelar, é um prazer receber. Essa coisa remota é sempre complicada, né? Mas acho que vamos ver se essa pandemia dá uma parada e a gente vai poder encontrar presencialmente no futuro próximo. É isso aí, gente. Pessoal de casa, funciona o seguinte, eu vou abrir aqui a conversa, depois eu saio, deixo os dois batendo papo e volto no finalzinho. Só para eu falar aqui o cargo completo do professor Castelar, ele é professor da FGV Direito Rio e do Instituto de Economia da UFRJ e pesquisador associado do IBRE. Então, temos aqui dois professores, Zé Márcio Castelar, vira e mexe, passa aqui um aluno dele. Eu fui aluno do Zé, deve acontecer o mesmo com você, né? Eu fui seu aluno, porque vocês dão aula há tanto tempo. Então, assim, é um prazer te receber aqui. Eu queria começar com o assunto, um dado que foi divulgado hoje de manhã, a gente está fazendo esse programa no dia 10, foi divulgado a inflação medida pelo IPCA, né, pelo IBGE. O IPCA do mês de julho veio em 0,96%, foi o pior número para um mês de julho desde 2002, das 9 categorias. 8 mostraram alta de preço, a gente teve alta forte da energia elétrica e também das passagens aéreas. Castelar, seguinte, na reunião do Copom que a gente teve na semana passada, o Zé esperava até um aumento, que havia chance do aumento ser um pouquinho mais forte do que foi de 1 ponto percentual. Na sua avaliação, vendo os números de hoje, você acha que aquele aumento de 1 ponto foi ok, deveria ter sido mais forte? Como é que você avalia? Eu acho que foi ok. Eu acho que ter um pouquinho de previsibilidade no que o Banco Central faz é importante, né? Eu acho que, na verdade, faltou este ano exatamente mais essa previsibilidade. Você vê que o Banco Central titubeou no início de subir, veio com forward guidance, depois veio falar de normalização parcial. O fato dele estar mudando tanto, eu acho que é ruim, né? Agora, mudar para o outro lado também, eu acho que não seria a melhor coisa. Então, eu acho que subir 100 e possivelmente já avisou que em setembro sobe mais 100. E aí eu imagino que vai subir mais 2 de 100 ainda esse ano, levando para 8,25 em dezembro. Acho que é um caminho que, se mantiver, está dentro do razoável, sem grandes surpresas, né? Agora, que obviamente o número, ainda que um pouco dentro das expectativas, né? Você vê bem no meio das previsões de mercado, muito aí o peso da energia elétrica, nas passagens aéreas, eu acho que é mais episódico, mas muito alto, né? Realmente, o cenário continua sendo pesado. De novo, eu acho que agora é uma questão mais de até onde a gente vai do que propriamente de sair acelerando. Mas, de novo, as apostas estão aí, tem gente apostando em 125 pontos base, pode acontecer. Que na verdade a ata hoje, tanto o comunicado da reunião quanto a ata vieram bastante duras, né? Quer dizer, a ata, o comunicado anunciou que pela primeira vez que poderia passar do nível neutro, né? Para tornar a política monetária mais restritiva, e a ata hoje foi mais dura ainda, né? Quer dizer, ela, realmente, a minha avaliação, pelo menos, é que a mensagem da ata hoje podemos ir a qualquer ponto para conseguir chegar na meta para a inflação em 2022. Eu não sei se a sua interpretação é essa aí, mas, quer dizer, se você já está falando em 8,25, é mais ou menos isso, né? Quer dizer, eu acho que isso certamente é bem acima do neutro, de maneira que eu acho que esse é o ponto. Eu concordo com você, acho que o Banco Central errou para baixo e pode errar para cima. Qual é o risco que você acha que existe do Banco Central errar para cima agora? Você acha que eles estão tão preocupados que podem errar para cima? Olha, eles têm tido uma postura, de novo, atrás da curva, né? Quer dizer, eles estão sempre se ajustando a uma realidade que já está bem à frente deles. Certamente, agora, sinalizar que pode ir além do neutro será uma coisa que meio hora óbvia há mais de mês atrás, tá certo?
Não sei, eu acho pouco provável. Eu acho que as expectativas de inflação para o ano que vem ainda estão muito subestimando o que tende a acontecer. Eu acho que a inflação não vai desacelerar tão rapidamente assim, de 7 e pouco para 3,8, 3,86. Então, acho que sempre existe, obviamente, tá certo? É mais uma razão para também, talvez, não acelerar tanto. Mas eu acho que o problema da inflação está bem espalhado. Você vê o indicador do IPCA hoje veio com um grau de disseminação bastante forte. Você viu serviços que vêm deixando aquela situação muito confortável. É verdade que nesse mês foi muito puxado por passagens aéreas, mas mesmo quando você tira, você vê que a coisa está subindo. E se a gente vacinar as pessoas, como eu espero que vacine, a inflação de serviço vai subir. Então, assim, eu acho que ainda tem bastante tempo de pressão inflacionária para você já estar pensando em errar, vamos colocar assim, de para cima, tá certo? Ainda não acho que é o tema do momento. Eu acho que o tema do momento é, de fato, controlar essas expectativas, fazer uma transição aí no setor de serviços, de maneira que você não perca ainda mais o controle dessa subida de preços. Então, assim, acho que não é o erro mais sério que você pode ter agora de você errar para cima nesse momento. Na verdade, o erro mais sério é continuar errando para baixo, né? Essa eu concordo com você, certo? Mas eu acho que, quer dizer, provavelmente o segundo semestre vai ser um semestre bem diferente do primeiro, né? Quer dizer, com essa melhora aí na pandemia, se efetivamente continuar melhorando, esperamos que sim, né? Quer dizer, a queda no número de casos, no número de mortes está sendo extremamente rápida, né? Quer dizer, muito impressionante como está caindo. Eu acho que provavelmente está ligado com vacinação. Aqui no Brasil não tem essa coisa da resistência à vacinação, né? Quer dizer, os grupos os mais idosos já vacinaram, mais de 80% foram vacinados, que isso é muito impressionante. Eu acho que isso pode estar afetando aí essa queda no número de casos e no número de mortes. E a nossa avaliação aqui, Armando, é que a retomada vai ser muito forte, tá certo? No segundo semestre, principalmente no setor de serviços. Nossa avaliação é que vai ser uma euforia. Eu tenho usado essa palavra, que as pessoas vão estar loucas para sair, para conversar, para ir para restaurante, para ir a eventos, tá certo? E isso vai gerar uma retomada de serviços muito forte. Qual é o cenário que vocês estão aí, quer dizer, de atividade para o segundo semestre? Vocês estão com uma atividade mais forte? Como é que vocês estão vendo essa questão da atividade? Olha, os indicadores são de alguma desaceleração. Eu não tenho assim na cabeça agora o trimestre a trimestre, tá certo? Mas assim, a previsão do IBRE é 5,2% de expansão para o PIB este ano, e obviamente uma parte grande aí é carry-over do primeiro semestre, com um primeiro trimestre bastante forte, né? Além do que a gente teve no ano passado. Eu, pessoalmente, eu concordo com você. Eu acho que a tendência é euforia. Eu até escrevi um artigo no início do ano, lembrando dos anos 20, de 100 anos atrás. Exatamente. Foi a mesma coisa. Você teve a gripe espanhola, teve a Segunda Guerra, todo mundo saiu festejando loucamente, também com uma política monetária bastante expansionista, expansão, né, de condições financeiras bastante favoráveis, que eu acho que você tende a ter, né? Na época eu escrevi exatamente porque tinha colegas que achavam que não, que as pessoas iam ficar em casa receosas. Eu falei, pô, a poupança subiu loucamente. Os caras estão fazendo reforma em casa e comprando carro e não tem o que fazer do dinheiro. Imagine que não vai viajar de novo. Vai viajar, vai para restaurante, vai sair, vai festejar loucamente. Eu concordo contigo. Por isso mesmo que eu acho que a pressão sobre preços de serviços, né, quando andou tão atrasado esse tempo todo, vai ser grande. Acho que... E aí eu acho que gera uma dinâmica boa, né, porque você começa a contratar gente, que é muito mais intensiva em mão de obra, então você passa a ter gente ganhando dinheiro, tendo renda para poder gastar, e eu acho que você vai ter aí, sei lá, talvez 12 meses, 18 meses de uma dinâmica muito positiva, ajudado por esse fato que você falou. A vacinação aqui vai certamente muito além do que está indo nos Estados Unidos
onde a coisa já desacelerou loucamente com, sei lá, 60% da população vacinada só. Não, na verdade, eu tenho citado muito tem uma coincidência, eu não sei se você leu o último livro do Rui Castro, Metrópole à beira-mar. Nesse livro, eu li esse livro em 2019, tá certo? Uhum. E o primeiro capítulo desse livro é a descrição da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Os outros capítulos do livro são como se comportou o Rio de Janeiro depois da gripe espanhola. E é curioso, foi pura coincidência, obviamente, porque o Rui Castro não sabia que ia ter uma gripe espanhola em 2020, tá certo? Uhum. Mas a descrição é muito impressionante. A euforia na década de 20, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá certo? Foi muito impressionante. E aí, foi um pouco a partir desse livro do Rui Castro que eu passei a ter essa avaliação de que a volta ia ser com muita euforia, que as pessoas vão ficar loucas, iam ser loucas para sair de casa e tal, que foi exatamente o que aconteceu na década de 20. E uma coisa interessante, tá certo, é o seguinte, Armando, essa recessão, quer dizer, ela foi muito diferente de todas as outras recessões, né? Porque ela teve origem numa questão sanitária que não tinha nada a ver com a questão econômica. Então, quer dizer, e com essa coisa do fique em casa, né? A primeira reação da sociedade foi fique em casa, não sai de casa. Você destruiu uma quantidade enorme de empregos que são necessariamente presenciais. Uhum. E esses empregos presenciais estão concentrados no setor informal e nos grupos de renda mais baixa. Agora, isso significou que quer dizer, esses grupos e os informais e os grupos de renda baixa foram os que mais sofreram com essa recessão. Eu acho que vai acontecer o oposto agora, tá certo? Na volta, esses vão ser os grupos que vão ganhar mais nesse processo aí de retomada do setor de serviços, fundamentalmente, que em geral é presencial e que agora vai estar voltando presencialmente. Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, reverter um pouco desse aumento de desigualdade e de pobreza que nós vimos aí ao longo de 2020. Eu acho que vai ser bem positivo do ponto de vista de sentimento em relação à economia aí, no segundo semestre desse ano e no começo do ano que vem, né? Concordo. Não, de novo, um pessoal, famílias com uma propensão a consumir muito grande. Então, Exatamente. você tende a gerar um impulso extra na atividade, né? Não tende a ser um ciclo que... De novo, muita poupança. As pessoas pouparam, né? Você vê as contas nacionais, a taxa de poupança no Brasil no primeiro trimestre deste ano foi a mais alta na série que começa em 2000, né? Então, assim, as pessoas estão com dinheiro. Isso também não é só vontade, vai ter meios para poder fazer esse consumo também, né? Não, claro. E isso certamente pode afetar o cenário eleitoral, né? Nós vamos ter eleição ano que vem, vai ser, se isso realmente acontecer, vai ser um ambiente completamente diferente do que a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, vocês têm alguma avaliação? Você acha, como é que você está vendo isso? Como é que você acha que isso pode atrapalhar a volta? Como é que você está vendo essa coisa aí das eleições num momento de retomada como a gente provavelmente vai viver? Não, eu concordo. Eu acho que a pandemia vai tender a ter saído de cena, né, como a gente conversava antes, com a vacinação. No início do ano que vem, você espera estar com esse processo controlado. Mesmo essa variante Delta, quando você olha os dados do Reino Unido, primeiro você vê que teve um pico muito grande, né? Não chegou lá ao ponto de janeiro, mas chegou alto, e já caiu, quer dizer, mesmo com o Reino Unido abrindo completamente, né, em 19 de julho, liberando tudo, né, todas as restrições. O número de casos cai, o número de mortes nunca chegou a subir muito. Então, com a vacinação, variante Delta ou não, esse número de mortes tende a continuar caindo. Então, a pandemia sai do debate, passa a ser alguma coisa para trás, não no presente, nas eleições. E eu concordo também, a economia também acho que acontece a mesma coisa. Que eu acho que é mais uma razão porque o Banco Central, não deve, assim, sendo o Banco Central do atual governo, deveria estar preocupado em também não deixar a inflação ser tema ano que vem, certo? Também deveria estar preocupado de estar ausente, não estar envolvido em subjuros quando chegar perto da eleição.
Na verdade, eles anteciparam o começo exatamente, acho que uma das razões foi exatamente essa, né? Quer dizer, tentar fazer todo o trabalho antes de começar aí o ano de 2022, que é um ano eleitoral, complicado, difícil pra caramba, com muito problema, tá certo? Então, acho que esse foi um objetivo importante. E eles estão acelerando o processo agora também para ver se consegue controlar antes do final do ano, né? Quer dizer, acho que esse é um ponto importante. Sair de cena, né? Bancos centrais normalmente não gostam de estar em cena, e a gente sabe que lá fora, com o tapering começando na virada do ano, muito provavelmente, também é um bom momento você já ter feito o dever doméstico aqui de casa, para poder lidar com a situação lá de fora, com a turbulência, que eu acho que vai ser menor do que em 2013, mas alguma quase certamente vai haver, né? Não, eu concordo com você. Acho que o cenário que não vem vai ser bastante diferente. Acho que, sei lá, eu vi o programa que vocês fez aqui com o Jairo e a pesquisa lá de eleitoral, com o argumento do Jairo exatamente de que é muito cedo para as pessoas estarem pensando em quem vai votar, em uma proporção muito grande de gente. Eu acho que também é um cenário muito diferente do qual, daquele em que as pessoas vão começar a pensar sobre esse assunto. Eu acho que vai mudar bastante, tá? Por isso também eu não sobrevalorizo as pesquisas os resultados que a gente vê hoje em dia. Acho que vai ser um quadro bem diferente. De novo, a pandemia vai ser história, em grande medida, e o mercado de trabalho, a situação da economia tende a estar bem melhor, né? Então, quer dizer, eu acho que vai ser outra realidade, né? Quer dizer, nós vamos estar num mundo completamente diferente. Como é que você está vendo o cenário internacional? Você citou aí a questão dos Estados Unidos, do tapering. Na verdade, essa questão da inflação é uma questão mundial, né? Quer dizer, você está com um processo inflacionário no mundo inteiro. Quer dizer, como é que você está vendo essa questão? A inflação nos Estados Unidos já está em níveis bastante elevados, acima de 5,5%, tá certo? Então, você acha que eles vão começar a reduzir os estímulos ainda esse ano? Ou você acha que isso vai ficar mais para o ano que vem? Como é que vocês estão vendo esse processo? Então, assim, eu tinha uma ideia de um cenário externo mais favorável do que a gente viu nas últimas semanas, né? Então, no período ali de abril a junho, o segundo trimestre, foi um período muito favorável, né? Você viu que risco país de emergentes caiu, o real valorizou, a bolsa subiu. Julho foi muito confuso, por razões que ninguém... Você viu o juro real americano, né, dos tipos de 10 anos, despencaram para um nível negativo que não... sem precedente histórico. Na verdade, a série começa em 97, mas você tem que juntar com outras até os anos 70 para conseguir um juro tão negativo real nos Estados Unidos. Foi meio estranho, né? Então, assim, eu tinha uma sensação de clareza do cenário externo maior, mais parecido com o que a gente está falando de Brasil, né? De vacinação, das pessoas voltarem, de comércio. E julho foi muito confuso nesse sentido, né? A coisa desandou. O reflation trade, né? Que era como se coisa reverteu de uma maneira que não ficou muito clara de porquê. O dado de emprego da semana passada sugere que a gente vai começar novamente a pensar em expansão, em juros subindo. Você teve o pessoal do Fed essa semana, ontem, falando de tapering na virada do ano. Na verdade, foi o pessoal mais hawkish do Copom deles lá, do FONC. Mas eu acho que eles vão começar a fazer o tapering na virada do ano, essa é a minha percepção, tá? Juros, obviamente, só lá em 2023, mas eu acho que a pressão de preço continua. Eu acho que, repetindo mais um dado de payroll, como a gente teve na semana passada, a tendência é o pessoal começar a falar mais sobre isso, né? Quer dizer, o que o Fed tem dito é que espera o emprego se recuperar, né? Quer dizer, assim, que ele vai se preocupar menos com a inflação e mais com a volta do emprego. Então, o Powell diz não, que a taxa de desemprego ali de 5,4 subestima o desemprego, porque muita gente está fora da força de trabalho, então que o volume de emprego, o número de pessoas ocupadas ainda está muito abaixo do pré-pandemia, mas o ritmo
está subindo, né? Então, assim, eu acho que a tendência é o discurso começar... É muito dinheiro, né? Quando você olha as condições financeiras nos Estados Unidos, estão muito favoráveis, muito favoráveis. De novo, juros reais negativos, bolsa lá em cima, dinheiro fluindo. O preço de imóvel está subindo muito. Exatamente. Então, assim, para que você vai continuar comprando título de hipoteca para baixar juros quando o mercado imobiliário está bombando, né? Para que você vai continuar botando 120 bilhões de dólares por mês quando a economia está com a inflação alta e as condições financeiras estão favoráveis, né? Então, assim, eu acho que o gancho hoje em dia é a questão do emprego, mas mantida a recuperação que a gente viu. Mas eu acho que eu tenho a impressão, Armando, que tem uma mudança estrutural aí nessa diretoria do Fed, né? Em geral, o Fed tem um mandato duplo, chamado mandato duplo, né? Quer dizer, aquela coisa de menor inflação com máximo de emprego. Mas esse mandato duplo nunca foi muito importante, né? Quer dizer, o Fed sempre foi, a preocupação do Fed sempre foi inflação, né? Quer dizer, o emprego era um mandato meio marginal, tá certo? Não se falava muito no emprego, quer dizer, vamos atingir a inflação, queremos uma inflação sob controle e tudo bem, tá certo? Essa diretoria, ela está dando uma importância muito maior à questão ao mandato duplo do que a questão do emprego, do que as diretorias anteriores, pelo menos na minha avaliação. Quer dizer, você tem uma taxa de desemprego de 5,4%, que é uma taxa de desemprego relativamente baixa para qualquer padrão da história americana, exceto a última década, tá certo? Mas, quer dizer, e a década de 70, quando a taxa de inflação foi a quase 15% ao ano, tá certo? Então, tem uma... Quer dizer, a minha impressão é que tem uma mudança aí no peso desses dois objetivos aí na função objetivo do Banco Central americano, inflação e desemprego, com um aumento do preço do peso do desemprego e uma redução relativa do peso da inflação. Você acha que faz sentido essa avaliação? Não, eu acho que faz. Eu acho que o fato do mandato do Powell estar acabando, e, portanto, provavelmente está esperando que o Biden o reconduza, vai nessa direção, porque eu acho que o governo Biden é um governo claramente mais disposto a correr risco com a inflação para ter uma recuperação do emprego. Você vê que claramente esse projeto aí de $1 trilhão de mais investimentos vai levar o total de pacotes fiscais a $5 trilhões. Vai na mesma direção, vai na mesma tolerância maior com inflação e fiscal, né, no caso do pacote, para gerar mais emprego, mais recuperação na base da pirâmide. Então, concordo, eu acho que, de novo, acho que é no Banco Central e acho que é no governo como um todo. No americano, sei lá, na fazenda deles lá, na Secretaria do Tesouro, também, tá? Agora, o emprego está aparecendo, né? A pergunta é quanto tempo mais vai precisar até você atingir o objetivo do emprego, talvez não na visão que o Secretaria do Tesouro deles tem, porque é uma coisa de aumentar a renda, de distributiva, uma coisa mais estrutural, mais de longo prazo. Mas em termos de número de pessoas empregadas, que seria a métrica mais natural do Fed, na virada do ano a coisa vai estar já num patamar, não sei se já no mínimo do pré-pandemia, né, que batemos 3 e alguma coisa, 3,5 mais ou menos, mas num patamar já bastante razoável, de novo. Ainda vai estar com juro real negativo ao longo de todo o ano de 2022, então não é passar por uma postura contracionista, né, é diminuir o expansionismo da política monetária. Mas não vejo como incompatível o Banco Central ter essa visão e começar a pensar no tapering na virada do ano, começar a fazer alguma coisa, começar a pensar e já anunciaram que começaram a fazer algo. Lá em 2013, quando o Fed começou o tapering, foi um Deus nos acuda. Você acha que vamos repetir a experiência agora ou você acha que vai ser mais tranquilo? Eu acho que vai ter ruído,
porque eu acho que isso é uma coisa... Eu acho, inclusive, que parte dos resultados ruins de julho, já em países emergentes, que não foi só Brasil, foi emergente, né? Reflete isso, veio um pouco a preocupação do investidor estrangeiro com isso, com o tapering. Tá? É verdade que tem a aproximação do verão, no mês de agosto, o pessoal não está querendo estar exposto, isso possivelmente pesou um pouco também, mas eu acho que em termos de Brasil a gente está melhor, porque, não sei se você lembra disso, mas em 2013 o Fed soltou uma nota dos frágeis, dos países frágeis, Aham. vulneráveis, e eu fui reproduzir as contas dele, porque na época o ministro da Fazenda criticou, eu fui lá olhar, ver se a coisa está, até soltei um post com esses indicadores. O Brasil tinha um déficit em conta corrente muito alto em 2013, que não é o caso agora. Então, eu acho que a gente vai sentir menos, porque acho que a gente está menos exposto na conta externa, está com um câmbio muito mais desvalorizado do que estava em 2013, então não está mais tão vulnerável nesse sentido, mas numa série de outras métricas, de baixo crescimento, de... juros baixos, né? Juros baixos, tudo isso a gente está... Isso que eu digo, acho que é mais de uma razão, porque eu acho que o Banco Central não deveria esperar demais para fazer. Eu acho que ele vai estar mais preparado se o tapering se der na virada do ano mesmo, dezembro, janeiro, alguma coisa assim, se a gente já estiver cuidando da inflação, se a gente já estiver com a percepção que essa dimensão está equacionada. Agora, vai ter ruído? Vai. Mas não acho que vai ser igual a 2013, não, por causa do Brasil. Quer dizer, em 2013 foi muito, quer dizer, o efeito foi muito forte, né? Quer dizer, acho que eu concordo, acho que vai ter um efeito, acho que o efeito vai ser importante, mas eu não acho que vai ser tão forte quanto foi lá em 2013, exatamente por essas questões que você está falando aí, tá certo? Agora, tem uma coisa importante aqui no Brasil, que é essa coisa do ruído político, né? Isso afeta muito também, né? Quer dizer, é difícil, isso é uma coisa que me preocupa particularmente, quer dizer, você tem um ruído político que não para nunca, né? Quer dizer, você acha, eu no começo eu achava que ia passar, cada dia que passa eu fico mais cético em relação à possibilidade de ter uma diminuição do ruído político aí nos próximos meses. Você acha que existe alguma chance de a gente ter uma redução do ruído político aí daqui para frente? Aí, pelo menos um pouco, quer dizer, você acha que pode ser que esse ruído caia? Assim, eu estou na mesma surpresa recorrente que você, né? Quer dizer, o meu raciocínio era, olha, o governo está olhando, né, o presidente lá, sua equipe está olhando para a mesma coisa que a gente vai olhar. A pandemia vai ter desaparecido ou diminuído muito, aí o mercado informal de trabalho vai estar se recuperando, então você está num bom momento para... eleitoralmente, em termos de atividade econômica, você tem alguma folga no teto para fazer política fiscal. Então, vamos ficar quietos, porque o presente não é o que vai ser ano que vem, né? E vamos se guardar para fazer. O que a gente tem visto não é isso, né? O que a gente tem visto é o que você falou, todo dia uma coisa nova. Agora, os tanques lá, os equipamentos militares passeando lá em Brasília, tá certo? Em dia de votação no Congresso, coisa que você nem imaginaria antes, né? Então, de novo, eu acho que o efeito é muito negativo, é um tiro no pé, porque você está antecipando o risco político que todo mundo esperava para o segundo trimestre, meados do ano que vem, né? Que era alguma coisa que, no meu cenário, pelo menos, eu imaginava que o câmbio ia desvalorizar e a curva de juros ia subir um pouco, se inclinar um pouco no meio do ano que vem, quando você começasse a ter um cenário eleitoral tão polarizado, com o Bolsonaro de um lado e Lula do outro, tá certo? Que era um grau de incerteza grande. Eu fico olhando a situação do Peru, né, que para mim é uma prévia do que poderia ser um cenário desses. Falar, poxa, vai ser, meados do ano que vem vai ser um período complicado. Tá? E, de repente, você vê isso tudo antecipando. Assim, parece que o governo está tentando fazer o risco político que era para o ano que vem agora, que é uma coisa que reduz investimento, pesa na inflação. Para mim é incompreensível, mas eu concordo.
você começa a perceber que é real, né? Tá certo? Que a coisa não é só das redes sociais, não é só fake news, né? Tá certo? É uma coisa. É muito impressionante, realmente, quer dizer, todo dia, né? Não tem um dia que você não tenha algum evento aí que possa criar um problema, que possa aumentar o risco político, né? Que acho que isso é isso afeta preço, né? O problema é que isso afeta preço, afeta a taxa de câmbio, afeta a taxa de juros, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante. A Denise já está aí, mas eu quero fazer só mais uma coisa, falar só mais uma conversa aí que eu acho que é importante. Nós tivemos essa questão dos precatórios aí, tá certo? Eu queria saber a sua opinião, não só sobre a questão em si, assim como a solução encontrada pelo Ministério da Economia para tentar resolver essa questão dos precatórios. Como é que você viu esse processo? Tá certo? Assim, eu me preocupo menos com os valores, a gente esteve juntos lá na questão do teto. Eu acho que o teto foi tudo que a gente esperava que fosse, né? Realmente virou uma âncora, virou uma coisa fácil das pessoas entenderem, ajudou muito a reduzir o juro real, né? A gente fala de juro real, Selic neutra de 3%. Isso era assim, inacreditável, né? Tá certo? Então, assim, eu me preocupo menos com, sei lá, 30 bilhões de mais, e mais com você começar a dar volta no teto. Tá? Então, a forma como isso foi equacionado vai fazer diferença. Acho que é ruim, tá certo? Mostra uma improvisação muito grande, mas eu acho que a coisa mais importante agora é ter certeza que essa PEC de forma nenhuma vai começar a criar furos no teto, tá certo? Começar a criar buracos no teto. Isso eu acho que seria um prejuízo muito grande, porque aí realmente você perderia a visibilidade do futuro. Eu acho que a gente aí, o risco político se somaria a um risco fiscal que é sempre presente, a gente está sempre preocupado, mas aumentaria ainda mais, tá certo? Então, de novo, a gente sabe que o teto vai estar no debate eleitoral, então acho que pelo menos chegar nele com ele firme seria fundamental, tá certo? Eu entendo o problema do Ministério da Economia, mas eu acho que eles deviam priorizar não fazer nada que pudesse, de alguma forma, comprometer o papel que o teto tem tido de mudar as condições. Você começa a ver IPOs de empresas se financiando no mercado de capitais. Cara, tem muita coisa boa acontecendo no Brasil com essa queda de Selic, com essa âncora. Então, se a gente jogar isso para o espaço também, aí vai ficar complicado. Eu concordo com você. Eu acho que o teto é fundamental. Se não fosse o teto, a gente estaria no outro ambiente, completamente diferente, seria outro mundo para o Brasil, tá certo? Acho que o teto foi uma das coisas mais importantes que o país fez aí nos últimos 10 anos, tá certo? Denise, Castelar, muito obrigado aí pela sua presença, foi uma excelente conversa, muito obrigado, prazer enorme te ver, tá certo? Passar a palavra aqui para a Denise, que ela já está ali já há algum tempo esperando a gente parar, tá certo? Vamos lá. Agradecer o convite também, dizer que foi um prazer também aqui conversar contigo e te ver assim também. Legal. Gente, então eu queria muito agradecer você de casa que ficou com a gente aqui os últimos 30, 35 minutos. Armando Castelar, José Márcio Camargo, muito obrigada pela presença e pela excelente conversa, uma aula aqui para gente. Você de casa, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Toda semana tem Conversa com Zé Márcio. Obrigada e até a próxima.